pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um 3 minutos de resenha do canal Resenha dos Sonáticos. Antes de falar das principais notícias do nosso Mengão, gostaria de fazer aquele velho pedido para vocês, tá? Sigam o nosso canal, se inscrevam, sigam nossas redes sociais, Instagram, TikTok e fiquem atualizados. Além disso, assistam às nossas lives após os jogos do Mengão. O primeiro assunto de hoje é sobre o Pedro. Finalmente a FIFA decidiu pagar uma parte dos salários do Pedro. Isso porque a FIFA tem um programa chamado Programa de Proteção de Clubes da FIFA, em que diz que um jogador, quando está à disposição de uma seleção e essa seleção está participando de algum evento de data FIFA, né, e ele chega a uma contusão, que é o caso do Pedro, ela arca com a parte do salário. Porém, ela só paga o que efetivamente tem na carteira de trabalho dele, que é a questão da CLT. No caso do Pedro, em torno de 60% está na carteira, mas tem os outros 40% que é de direito de imagem, né? E aí o Flamengo está aí esse imbróglio junto com a CBF para ver se a CBF paga esse prejuízo, porque o salário do Pedro é alto, né? E o Pedro vai ficar aí pelo menos 8 meses sem jogar, né? Então tá essa confusão danada aí, vamos ver se resolve da melhor forma possível. As notícias são que o Pedro já voltou para o CT, já está fazendo um tratamento para o CT, então vamos torcer logo pela recuperação dele para que ele possa voltar aí e voltar a nos dar alegria. Outra notícia que saiu foi a questão do Alexandre, né? O Alexandre não foi relacionado para o jogo do Bahia, né? Que vai acontecer hoje à noite, por um desconforto, tá? Um desconforto na coxa. Mas calma, pessoal, foi só um desconforto, não é lesão. O Alexandre que fez o gol da vitória do Flamengo no último jogo contra o Corinthians, um jogador que entrou bem, jogou bem, fez o gol e, mais importante, jogou os 90 minutos do jogo. Então eu acho que é mais uma forma do Flamengo poupar o Alexandre, não joga contra o Bahia, né? E aproveita a data FIFA aí para ele voltar 100% no jogo contra o Corinthians, tá? Vamos torcer para que ele vá bem nos treinos, não sinta mais nenhum desconforto e volte bem no outro jogo contra o Corinthians e faça gol, né, como ele faz. Finalmente o Corinthians resolveu pagar o que deve ao Flamengo, né? Que é a multa, quer dizer, que deve do Hugo, né? Porque o Mateuzinho até hoje nunca foi pago. Mas em relação ao goleiro Hugo, ontem o Corinthians pagou, né, a multa de R$500 mil para ter ele no jogo contra o Flamengo. E por sinal, foi um dinheiro bem pago, porque o Hugo pegou muito. Talvez se o Hugo não tivesse pego tantas bolas do Flamengo, nós teríamos ganho esse jogo com uma vantagem maior. Mas enfim, terminou o jogo, não pagou, deu um dia, não pagou, quando foi ontem resolveu pagar. Até mesmo porque, se ele não pagasse essa multa, ele não ia ter direito de compra do jogador. E aí agora, a notícia que a gente tem é que o Corinthians está correndo lá para ir atrás do dinheiro para pagar, ou para comprar ele em definitivo, né? O Corinthians planeja pagar 800 mil euros, dá mais ou menos aí 4,5 milhões de reais, né, para ter em definitivo e não ter que pagar a multa novamente para o Hugo jogar no jogo de volta contra o Flamengo. Então assim, o Flamengo ficou numa situação tranquila, esperou pagar, pagou, agora vamos ver o que é que o Corinthians vai decidir em relação ao Hugo para o próximo jogo, tá, pessoal? Esse foi o meu 3 minutos de resenha de hoje. Volto a pedir para vocês, se inscrevam no canal, sigam nossas redes sociais e acompanhem as notícias do nosso Mengão, tá? Saudações rubro-negras, um abraço a todos!